A situação no Oriente Médio atingiu um ponto de ebulição, e a gente está aqui para tentar entender como um ultimato, um relógio correndo e uma série de ataques em várias frentes, tudo isso criou um cenário de tensão máxima. Nesta análise, a gente vai decifrar os principais eventos que nos trouxeram a este momento tão crítico. E o estopim foi esse aqui, uma declaração publicada numa rede social pelo ex-presidente Donald Trump. Isso meio que jogou a diplomacia tradicional pela janela, sabe? Transformou uma negociação super complexa numa linha vermelha pública, inflexível. A ameaça foi bem direta: um ataque à infraestrutura de energia do Irã. Bom, esse ultimato abriu o primeiro capítulo desta crise, uma confrontação bem direta. Vamos dar uma olhada agora na troca de ameaças e nas posições que, francamente, parecem impossíveis de conciliar. E o prazo estabelecido foi de apenas 48 horas. Pensem bem, é um relógio em contagem regressiva que não só coloca pressão no Irã, mas ameaça a estabilidade da economia global. Afinal, o Estreito de Hormuz é a artéria por onde passa boa parte do petróleo do mundo. A resposta da Guarda Revolucionária do Irã veio na mesma moeda: dura. E o que a gente vê aqui é basicamente um diálogo de surdos, posições que não se encontram. De um lado, a exigência de abertura total, do outro, a promessa de fechamento completo se houver um ataque. E ainda condicionando a reabertura à reconstrução de tudo. Simplesmente não parece ter espaço para um meio-termo. E a escalada iraniana não ficou só nas palavras, não. Eles chegaram a divulgar um vídeo que supostamente mostrava o abate de um caça F-15. E o que é ainda mais alarmante, eles expandiram o campo de batalha. Ao dizer que empresas com capital americano e instalações de energia em países vizinhos eram alvos legítimos, o Irã transformou uma crise que era bilateral numa ameaça para toda a região. E enquanto as tensões ferviam lá no Golfo, um outro ator regional super importante abriu uma nova e perigosa frente. Israel, que já tem um longo histórico de rivalidade com o Irã, entrou na equação de um jeito bem decisivo, sabe? Expandindo ainda mais o conflito. Lá no norte, Israel intensificou suas operações no sul do Líbano. A estratégia por trás disso é bem clara: criar uma zona de segurança contra o Hezbollah, que é o principal aliado do Irã na região. Essa ação mostra perfeitamente como o conflito deixou de ser localizado e começou a se espalhar. A resposta da liderança de Israel foi igualmente forte. Falando diretamente da cidade de Arad, que tinha acabado de ser alvo de mísseis, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu declarou que toda a nação é uma linha de frente e prometeu uma retaliação que miraria não só os aliados, mas o próprio regime iraniano. Mas por trás de toda essa estratégia, existe um custo humano, e ele é imediato. Este gráfico mostra o impacto, olha só, mais de 100 feridos em Arad, outros 30 em Dimona, um local super sensível por abrigar instalações nucleares e uma morte confirmada no norte do país. Então, para resumir, o que começou como um impasse entre Estados Unidos e Irã e depois se expandiu para a fronteira de Israel, rapidamente se alastrou ainda mais. Virou um conflito com várias facetas, com ataques acontecendo por toda a região. A cronologia dos ataques mostra bem a velocidade com que tudo escalou. Sábado à noite, alvos americanos em Bagdá. Domingo de manhã, o Hezbollah ataca Israel. E à tarde, a Arábia Saudita intercepta mísseis perto da sua capital. Em menos de 24 horas, o teatro de operações se expandiu para incluir 3 novos países. E no meio dessa escalada militar toda, várias vozes globais começaram a soar o alarme. O foco começou a mudar da geopolítica para a eminente crise humanitária e o risco que esse conflito representa para todo mundo. Uma das vozes mais importantes foi a do Papa Leão XIV, que classificou a violência como um escândalo para toda a família humana. É uma declaração muito forte, que tenta levar a discussão para um nível acima da estratégia militar, focando no custo humano da guerra. Ao mesmo tempo, veio um alerta mais técnico, mas igualmente grave, da Organização Mundial da Saúde. A OMS declarou oficialmente que o conflito tinha entrado em uma fase perigosa. Mas, afinal, o que quer dizer essa fase perigosa? A OMS define como o período em que o risco de ataques perto de instalações nucleares aumenta. Com o ataque que já aconteceu perto de Dimona, em Israel, e a tensão constante em torno dos locais nucleares iranianos, o fantasma de um desastre radiológico se tornou uma possibilidade assustadoramente real. Então, quando a gente junta todas as peças, o ultimato, as múltiplas frentes, os alertas globais, a gente chega na pergunta que não quer calar. Estamos à beira do abismo? Para onde esse caminho de escalada está nos levando?
Para a gente ter uma noção da escala, pensem neste número. Desde o início dessa nova fase, o Irã já lançou mais de 400 mísseis balísticos contra Israel. É um volume de fogo que mostra não só a capacidade, mas também a intenção por trás desses ataques. E este gráfico aqui revela uma realidade com dois lados. As defesas aéreas são, sim, muito eficientes, interceptando 92% dos mísseis. Mas a matemática da guerra é brutal. Os 8% que passam representam dezenas de impactos diretos, e cada um deles tem o potencial de causar muita destruição e vítimas. O que nos leva à pergunta final, e talvez a mais urgente de todas. Com as principais potências em rota de colisão, com frentes de batalha se abrindo no Iraque, no Líbano, na Arábia Saudita, e com a ameaça nuclear no pano de fundo, como uma guerra total pode ser evitada? O caminho para baixar a tensão parece perigosamente estreito. Para continuar acompanhando análises como esta sobre os assuntos mais importantes do mundo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Muito obrigada pela companhia.